Vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Por volta da metade do século IV, ano 350, o imperador romano Constantino, que fez do cristianismo a religião oficial do Estado romano. Até então a igreja havia sido perseguida nos primeiros séculos, mas não sabia-se exatamente a data do nascimento de Jesus, e ainda não sabemos até hoje. E na metade do século IV, o bispo da cidade, o pastor da cidade, da igreja na cidade de Jerusalém, manda uma carta ao pastor da igreja de Roma, ao bispo da igreja de Roma, perguntando a ele qual era o dia que Jesus havia nascido. E o bispo de Roma, então, escreve uma carta de volta ao bispo de Jerusalém, dizendo que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. E então a igreja aceitou esta data como sendo a data do nascimento de Jesus. Mas, na verdade, eu quero dizer para você que certamente, com certeza, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Você que nasceu no dia 25 de dezembro e falou, eu estou feliz porque eu nasci no mesmo dia que Jesus nasceu, você está enganado, pode ficar triste. Nós não sabemos ao certo o dia que Jesus nasceu, ninguém sabe. Porque na verdade o bispo de Roma, ele colocou esta data por um motivo, uma razão que ele tinha. O mês de dezembro era o mês das grandes festividades pagãs naquele século. Os deuses de vários países do mundo romano, os povos adoravam deuses diferentes. E durante o mês de dezembro havia as festividades a vários deuses, desde a Grécia até a Inglaterra, a Itália e os países da Ásia Menor adoravam deuses, Deus Saturno e outros deuses. Os druidas adoravam outros deuses. E então o mês de dezembro era o tempo de inverno e o tempo que eles faziam festas, trocavam presentes, enfeitavam as suas casas, iluminavam as árvores, e eles comemoravam e adoravam a deuses estranhos. E o bispo de Roma pensou que seria uma boa data para os cristãos celebrarem o nascimento de Jesus, porque daí os cristãos não celebrariam, não estariam envolvidos nessas outras festas pagãs. Então ele aproveitou esta época e colocou o nascimento de Jesus nesta época para que a igreja também adorasse, a atenção dos cristãos não fossem para estas festas pagãs, mas fosse para o nascimento de Jesus. E aí ficou esta data. Pastor, esta data é uma data pagã? Sim, na época era, o mês de dezembro, eles esperavam sair do inverno. Alguns países, a maior parte do inverno era escuro, por isso que eles iluminavam bastante, e eles esperavam a chegada da primavera, e ao longo dos anos foi se acrescentando coisas, até chegar no nosso Natal. Agora você pode me perguntar, pastor, é pecado então nós celebrarmos o Natal, ou termos árvore
a árvore de Natal. Não é pecado, não há problema. Eu não vejo, nós não estamos adorando outros deuses, nós estamos adorando ao Rei Jesus, nós estamos adorando ao Senhor, e não há nenhum problema em você trocar presente, você dar presente, você ter a árvore na sua casa. Na verdade, ao longo dos anos foi se entrando várias coisas. Por exemplo, Francisco de Assis, ele que popularizou, que nós chamamos de presépio, que era colocar José e Maria cercado de animais e o bebezinho no colo. Ele popularizou isso daí. Martinho Lutero, reformador da igreja, levou para dentro da sua casa uma árvore e enfeitou aquela árvore para mostrar alegria, e aos poucos foi entrando as coisas que nós chegamos até os nossos dias. Na Holanda, o santo mais popular da Holanda era o bispo chamado Nicolau, e depois foi conhecido como Santo Nicolau. E alguém disse que havia tido uma visão com ele, que ele vinha em um cavalo branco, e ele dava presente para as crianças que ficavam boazinhas durante o ano, e aquele santo se transformou no Papai Noel. Pronto. Papai Noel só dá presente para criança boazinha. Então, se você foi bonzinho durante o ano, Papai Noel vai dar um presente para você, tá bom? Então, olha só, não há problema, queridos, eu não vejo nada disso. Tem crente que é tão bitolado, tão que tudo vê pecado, tudo vê demônio. É uma festa bonita, o Natal é uma festa boa. Você almoça com os familiares, vocês trocam presentes, vocês se alegram, vocês oram, agradecem a Deus pelo nascimento de Jesus. Eu não vejo nada de ruim nisso daí. Mas na verdade, o Natal, o primeiro Natal, o dia que Jesus nasceu, foi um momento muito simples. A Bíblia não fala de festa, a Bíblia não mostra luzes, a Bíblia não mostra gente trocando presentes. A Bíblia diz que simplesmente resume o nascimento de Jesus, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou num coxo, numa manjedoura, onde os animais comiam. Foi isto. Lucas escreveu o Evangelho. Lucas era um historiador. Ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e ele percorre um período de 60 anos, mais ou menos, contando desde o nascimento de João Batista até o final, lá no livro de Atos, em Paulo preso lá em Roma, um período de 60 anos de história, e ele é detalhista em colocar a história. As pessoas do seu tempo entenderam a época realmente que Jesus havia nascido, embora ele não dá uma data específica, mas ele fala que naqueles tempos, nos tempos do Império Romano, nos tempos que Quirino era o governador ou líder da Síria. A Síria naquela época era a macro-região onde pertencia a Israel. Não tinha vínculo com a Síria em povos, nada disso, mas diante do Império Romano, o governador da Síria era o responsável por aquela região toda, e Lucas ele coloca aqui como Quirino sendo o governador da Síria nesta época que César Augusto mandou fazer um recenseamento de toda a população do Império Romano. Na verdade, César Augusto ele tinha uma intenção em fazer esse recenseamento. Ele era o imperador, ele era o homem mais poderoso do planeta. A intenção dele era contar o número de pessoas no Império Romano, que dominava a maior parte do mundo conhecido naquela época, inclusive a terra de Israel. E o objetivo dele eram dois objetivos. O primeiro deles era
pegar soldados para o exército romano, era aumentar o exército romano. Através do recenseamento, você iria lá se cadastrar, colocar o teu nome, onde você morava, que país você morava, ou qual era a tua profissão, o que você tinha de bens. Ele queria saber quem era você, e o objetivo era pegar soldados para o exército romano, e o segundo objetivo era taxar, era ser o imposto de renda, era cobrar impostos dos povos para arrecadar dinheiro. Esta era a intenção de César em fazer este recenseamento. E César Augusto, verdade, imperador Otaviano era o nome dele, César era apenas um título. Ele era sobrinho neto de Júlio César, e de uma forma estranha até, Júlio César amava tanto o seu sobrinho neto que o colocou no seu lugar como imperador, e Otaviano sucedeu a Júlio César, e então o Senado romano deu a ele o título de Augusto, algo divino, um ser extraordinário, e ele era considerado como um Deus. As pessoas diziam que ele era Senhor, César é Deus, e ele era o homem mais poderoso nesse tempo, e a sua palavra era uma ordem, e ele deu uma ordem de fazer um recenseamento. Agora, a Judéia para ele pouco importava, Israel para ele pouco importava. Era um povinho rebelde que ficava em algum canto do planeta, do seu império. Era um povo que ele não dava muito valor, até porque os judeus não faziam parte. Ele deu a liberdade aos judeus de não fazerem parte do exército romano, porque os judeus viviam levantando motins para brigar com Roma. Era o povo mais rebelde que tinha. E César, basta eles pagarem os impostos, e Israel pagava imposto para Roma e odiava isso daí, não queria de jeito nenhum. Por isso que eles odiavam os cobradores de impostos, eles odiavam os publicanos, que eram os cobradores de impostos. A Bíblia fala de dois deles que se converteram, Mateus e Zaqueu. Mateus se tornou um dos apóstolos de Jesus, e ele era cobrador de impostos. Ele cobrava dos judeus para dar dinheiro para Roma, e os judeus odiavam os cobradores de impostos por causa disto. E César não sabia. César não sabia quem era aquele povo, ele não se importava com seus costumes, ele não se importava com a crença deles. César não conhecia o Antigo Testamento, não sabia o que dizia, mas na verdade no Antigo Testamento o profeta Miqueias havia dado uma palavra algumas centenas de anos antes, falando o seguinte lá em Miqueias capítulo 5 versículo 2: "E tu, porém, Belém Efrata, posto que a menor das cidades de Israel, de ti me sairá o guia que vai apacentar o meu povo." E todos entenderam que estava falando do Messias, estava falando do próximo rei de Israel, que ele iria sair de uma pequena cidade chamada Belém, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, uma pequena vila, onde o rei Davi nasceu, onde o rei Davi fora criado, e que o rei de Israel iria sair daquela vila. Mas César não sabia nada disso daí. César não sabia da história, das profecias. César não sabia quem era José e Maria. José e Maria eram um casal simples, de adolescentes ainda. Maria deveria ter por volta de 13 ou 14 anos de idade, e José deveria ter entre 15 e 17 anos de idade. Era a idade que os judeus se casavam, e eles tinham seus sonhos, eles amavam a Deus. José era um homem que amava a Deus, Maria era uma menina que amava ao Senhor, queria obedecer ao Senhor, queria obedecer a Deus, e ela ficou grávida pelo Espírito Santo, e agora eles se casam. Na verdade, José, ele pensou em abandonar a sua noiva. Em Israel era o seguinte:
Quando alguém ficava noivo, eles assinavam um contrato, as duas famílias. Era como se fossem casados, mas eles não moravam juntos ainda. Cada um morava em uma casa. Para romper esse contrato, só através do divórcio ou da morte. Embora eles não tivessem dormido juntos ou morassem juntos, para quebrar esse contrato, era necessário fazer um outro contrato de divórcio, ou um dos dois noivos morrerem. E neste período de preparação para o casamento, o anjo Gabriel apareceu à adolescente Maria e falou para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Na verdade, o Espírito Santo, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela era uma adolescente. É evidente que aquilo chocou a sua vida. Como assim? Eu não tive relação sexual nunca com nenhum homem. Mas ele falou: o poder do alto vai descer sobre a sua vida, e o ente que vai nascer de você é santo. E ela falou: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Ela amava a Deus. Mas você pode pensar, imaginar em ela contar para o seu pai, ela contar para sua mãe, ela contar para o seu noivo: eu estou grávida. Mas olha, fique tranquilo, não é de homem nenhum, é Deus que fez este milagre. Ela passou por momentos extremamente difíceis. José, sendo um homem justo, a Bíblia diz que ele pensou em abandoná-la. Ele não quis difamá-la, ele não quis apedrejá-la. Ele simplesmente planejou: eu vou embora e a culpa vai ficar sobre mim de que eu aprontei com a menina e a abandonei, e ninguém vai fazer mal a ela, e vão cuidar dela, e vão abraçar ela. E ele no seu coração pensou: eu fui traído, mas eu quero fazer o melhor para ela. E então ele planeja fugir. Mas naquela noite ele tem um sonho, e um anjo apareceu para ele no sonho, falando para ele: José, não tenha medo, não tenha receio em receber a Maria como tua esposa. O que dela é gerado é do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor, e ele a recebeu, e eles se casaram. Mas eles não tiveram relação sexual enquanto Jesus não nascera. Mas pastor, Maria deixou de ser virgem? Sim, Maria deixou de ser virgem. Até no texto aqui que nós lemos, assim: ela deu à luz o seu filho primogênito. O que significa filho primogênito? Filho primogênito é o primeiro filho. Significa que você teve mais filhos. E mais para frente os evangelhos vai falar quais foram os filhos de Maria e José, que foram Tiago, um outro chamado José, um chamado Judas, e algumas mulheres também. Maria e José depois tiveram outros filhos. Isso não tira em nada a santidade de Maria, isso não diminui a Maria, porque o sexo dentro do casamento é algo santo, dado por Deus. Não foi o diabo que criou, foi o Senhor que criou o sexo no casamento. Então, eles eram apenas adolescentes. E, evidentemente, José era um carpinteiro, Maria cuidava das coisas de casa. Com certeza, Maria começou a preparar. Logo após eles se casarem, Maria começou a preparar o enxoval do bebezinho, esperando o bebezinho nascer. Só que eles moravam em Nazaré. Nazaré ficava mais ou menos 145 quilômetros da cidade de Belém. Naquela época não havia estradas pavimentadas. A estrada que havia era a estrada romana, que passava por Samaria. Era um caminho estreito de 1,5 metro, 2 metros no máximo de largura. E os judeus não faziam aquele caminho, eles não passavam porque eles não se davam com os samaritanos. Eles faziam um caminho mais longo, passando pelo Rio Jordão, que dava uns 145 quilômetros de distância. Não tinha carro, nada disso. Eles teriam que se locomover da sua cidade de Nazaré até a cidade de Belém para se registrar, se cadastrar na cidade dos seus antepassados, porque eles eram descendentes do rei Davi, rei de Israel. E ali eles deveriam se cadastrar, mas eles eram simples. José era um carpinteiro, Maria cuidava da casa. O sonho deles agora era ter o bebê, era ter o seu filho. E só que o bebê estava para nascer em Nazaré, onde eles moravam. Mas havia uma profecia lá em Miqueias falando que o rei de Israel iria nascer na cidade de Belém e não em Nazaré. E Deus cumpre aquilo que Ele fala. Deus cumpre a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, aquilo que Ele falou.
Então, Deus move o homem mais poderoso da terra para assinar um decreto e dar uma ordem para que todos no império se cadastrem e façam um recenseamento. Deus, o imperador, sendo o homem poderoso que ele era, morando num palácio riquíssimo, tendo palácios por toda parte da terra, ele não imaginava que ele, ao assinar aquele decreto, ele estava cumprindo uma ordem de um rei que era superior a ele. De um Deus que tinha a última palavra para dar. Ele não sabia das profecias da Bíblia, ele não sabia sobre José e Maria, ele não se importava com o povo de Israel, mas Deus sabia todas as coisas, e Deus sabe todos os detalhes, e Deus controla todas as circunstâncias, e Deus controla todos os governantes da terra, e Deus controla todas as autoridades da terra, e Deus tem o mundo na palma das suas mãos, e o Senhor onipotente, o Criador de todas as coisas, aquele que fala essa estrela e a chama pelo seu nome, aquele que fala para os peixes do mar ou para as aves dos céus, de repente coloca um pensamento na cabeça do homem mais poderoso da terra, para ele assinar um decreto para cumprir um único versículo da sua palavra, de que o rei de Israel iria nascer na cidade de Belém. Ele assina o decreto. Agora, o interessante da história é que a gente sabe quando ele assinou esse decreto, a história nos mostra. E ele assinou esse decreto mais ou menos no ano 8 antes de Cristo. Ele assinou esse decreto no ano 8 antes de Cristo. O que aconteceu? E ele deu um prazo de alguns anos para o cadastramento. Não havia internet, não havia correio como nós vemos hoje. As notícias demoravam meses e anos para chegar. Acredita-se que a notícia chegou em Israel por volta de 2 a 4 anos depois do decreto de César. 2 anos depois. E quando a notícia chegou em Israel, ela bateu na porta errada. Porque os judeus não aceitavam as ordens de Roma. E os judeus brigaram com isto. E isto levou alguns anos para que a ordem fosse obedecida. Na verdade, o ano que Jesus nasceu nós não sabemos, não é no ano 0 do nosso calendário, isso também é uma longa história, mas se criou um novo calendário depois de muitos anos, chamado AD, que é Ano Domini, você já deve ter visto em algum livro lá. Ano Domini é o ano do nosso Senhor, o ano do nascimento do nosso Senhor, que não é o mesmo de antes de Cristo e depois de Cristo, porque na verdade a conclusão que se chega é que Jesus, ele não nasceu no nosso ano 0 do nosso calendário, mas Jesus nasceu entre o ano 4 ou 6, de 4 a 6 antes de Cristo. Por isso é chamado Ano Domini. Ou seja, nós na verdade não vamos estar entrando no ano 2020 depois do nascimento de Jesus, mas nós vamos estar entrando talvez no ano 2024 ou até 2026 depois do nascimento de Jesus. Então isso é Ano Domini. O que aconteceu? Os judeus resistiram a esta ordem. Eles não quiseram obedecer a esta ordem. E eles obedeceram a esta ordem por causa da obrigação e do exército romano, e até que talvez o rei que governava, os Herodes que governavam a Palestina naquela época, tenham dado uma ordem ainda para dificultar ainda mais, para que cada um se cadastrasse no lugar dos seus antepassados. Isso não deve ter sido uma ordem de César. A César queria um recenseamento. César estava interessado em saber quantas pessoas tinham no império. César estava interessado em arrecadar impostos. O que ele queria era que cada um fosse lá e colocasse os seus dados, mas provavelmente Herodes tenha falado: olha, então, para dificultar ainda mais, cada um vai se cadastrar na cidade do nascimento dos seus pais, dos seus avós e bisavós. Enfim, judeus tiveram que obedecer esta ordem aí, à força. E a gente pode ver o seguinte:
O que eu vejo nesta história? Eu vejo um Deus, primeiro, que controla a história da humanidade. Um Deus que é o dono da história, um Deus que escreve a história, um Deus que nada foge aos seus olhos, um Deus que vê detalhes, um Deus que sabe o ano certo, o Deus que conhece as coisas que nós não conhecemos, um Deus que sabe a hora exata, um Deus que tem o tempo certo, porque a Bíblia diz que no tempo de Deus, no tempo determinado, no ano que Deus, no tempo certo que Deus havia colocado no seu horário, no seu cronograma, desde a eternidade, no lugar certo, na hora certa. Jesus nasceu no lugar certo, na hora certa, no tempo de Deus, e Deus moveu o mundo inteiro, gente viajando de um lado para o outro, e José tendo que sair junto com a sua esposa lá do norte de Israel para se cumprir a sua palavra no tempo exato que Deus havia estabelecido. A ordem veio 4, 5 anos antes. Deus sabia a ordem, a hora certa, exatamente. Uma vez eu falei para vocês, e eu contei de um rapaz que estudava no seminário comigo, há muito tempo atrás, eu lembro até hoje o nome dele, ele chamava-se Cláudio. E ele estava muito doente, no 3º ano da nossa escola bíblica, eu estava no 2º, e ele estava muito mal de saúde, e a ordem médica foi para que ele se mudasse de São Paulo, que ele não poderia mais ficar na cidade de São Paulo por causa do clima, por causa da poluição e tudo isso. Ele era do interior, então ele arrumou as coisas dele, a mala dele, mandou a sua esposa, os seus filhos para o interior, e arrumando as coisas dele, só para sair do emprego dele e deixar a escola bíblica. E um dia pela manhã ele ligou a televisão e estava passando o Clube 700, Pat Robertson estava pregando, e até hoje Pat Robertson está vivo. Eu assisti esses dias nos Estados Unidos, e Pat Robertson estava falando, e de repente Pat Robertson parou de falar, e falou o seguinte: há uma pessoa agora, nesse momento, me assistindo pela televisão, e ela está muito doente, e os médicos falaram que ela tem que voltar para a sua cidade, e eu digo para você, pela palavra que Deus está me dando, que o Senhor está curando você nesse instante. E ele disse que ele sentiu como um fogo no estômago dele. Ele se sentiu curado. Ele voltou ao médico e não tinha mais nada, e trouxe a sua família de volta. Só que depois ele foi perguntar e pedir a fita, e ele descobriu que esta palavra havia sido dada por Pat Robertson 6 meses antes. 6 meses antes. Porque Deus, ele tem o seu tempo certo. Ele pode dar uma ordem para César 8 anos antes, mas aquela ordem vai ser obedecida e cumprida no tempo certo de Deus, no lugar certo de Deus. O Deus que controla a história, o Deus que controla as circunstâncias, o Deus que tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu amado. É o Senhor que tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, e não o homem. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, fica desesperado, fica sem dormir, fica ansioso. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu nasci no lugar certo, eu nasci na família certa, eu nasci na cidade certa, eu moro na cidade certa, eu sou pastor da igreja certa, eu estou aqui no centro da vontade de Deus para a minha vida, para este tempo. Não adianta eu pensar, eu gostaria de ter nascido na América há 200 anos atrás. Não, Deus planejou na eternidade que eu e você estivéssemos aqui, e nesta noite Deus já sabia que você iria estar aqui nesta noite antes do mundo ter sido criado, meu amado, porque para Ele o passado, o presente e o futuro estão na palma das suas mãos. Ele sabe todas as coisas. Sabe o dia da tua morte, o dia do teu nascimento, o momento exato, o segundo exato. Ele sabe quando você vai dar o último suspiro. Ele sabe quando vai morrer o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Ele sabe cada detalhe. Quando a gente olha para Deus e confia no Senhor que sabe cada detalhe, que tem a última palavra, nós sabemos que se Ele abrir uma porta, o homem não pode fechar a porta. Nós sabemos que se Ele fechar uma porta, ninguém pode abrir aquela porta. Nós sabemos que a última palavra não vem do presidente ou do governo. A última palavra vem do nosso Senhor, vem do Senhor dos exércitos. A última palavra de Deus para a nossa vida vem dele, não do homem, meu amado. Muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas.
mas eu sou imortal enquanto não chegar a hora de Deus. Hoje eu falei com uma pessoa aqui pela manhã. A pessoa está falando para mim que está com câncer e que está fazendo quimioterapia, e eu orei por ela, e eu falei para ele o seguinte: querido, olha, vai em paz para tua casa, tenha paz, fique alegre, seja forte no Senhor. Sabe por quê? Porque você pode arrancar o teu rim, pode arrancar o pulmão, pode arrancar o coração, pode arrancar tudo, mas se Deus falar que você vai viver, ponto final. Deus falar que você vai viver. Faz transplante disso, transplante daquilo, transplante daquilo. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Jesus, ele falou o seguinte: olha, não se vendem 2 pardais por um asse, por uma moedinha. O asse era a menor, a moeda com menos valor em Israel. E a família pobre, ela comprava pardal para comer. Ela ia no mercado, na feira, ela comprava 2 pardaizinhos por uma moedinha, que não valia quase nada. E o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: olha, não se vendem 2 pardais por um asse. No entanto, eu digo para você que não cai um pardal sobre a terra sem que o vosso Pai Celestial saiba disso daí, cuide disso daí. Se o vosso Pai Celestial cuida dos pardais, se o vosso Pai Celestial cuida dos lírios do campo, se o vosso Pai Celestial cuida das aves dos céus, Ele não vai cuidar de você, homem de pequena fé? Sim, o Senhor vai cuidar de você. Então aprenda a descansar em Deus e olhar para o Senhor, que cuida e controla o universo, meu amado, controla todas as coisas da nossa vida, meu querido. Ele diz o seguinte: Jesus falou: olha, por que você anda ansioso em comer, beber e vestir? Não anda ansioso com estas coisas, confia em Deus. A última palavra vem do Senhor, não vem de César. César era um instrumento, era um homem, passou para a história. Era um homem, como qualquer outro. Deus, a Bíblia diz, Ele remove reis e Ele estabelece reis. Ele remove reis, Ele estabelece reis. A última palavra vem de Deus. E de repente o império inteiro se movimenta para cá e para lá, e para cá e para lá, e para cá e para lá. E olha, eu estava pensando, José, ele teria que viajar com a sua esposa, que estava grávida de 9 meses. 9 meses. Era uma viagem de 4, 5 dias, por estradas esburacadas. Você pode imaginar uma mulher grávida em cima de um jumentinho, trotando pelo caminho e passando nos buracos, e ela pulando naquela sela. Não era fácil, não seria fácil. Por isso José esperou o máximo de tempo que ele pôde esperar. Na esperança dele era que o bebê nascesse em Nazaré, e depois ele pegaria sua esposa e viajasse para Belém para se cadastrar. Este era o plano. Por que este era o plano? Porque é evidente que ele não iria viajar com a sua esposa com 9 meses. Ela chegou lá e teve nenê. Ele não iria viajar. Ele estava esperando o máximo de tempo para viajar. Por que os seus familiares não foram juntos? Porque provavelmente seus familiares já tinham ido a Belém e já se cadastrado antes. Não deixou para a última hora, como eu deixo. Como alguns daqui deixam na época do Natal, de ir comprar o presente dia 24 pela manhã. Você não está sozinho, estamos juntos. José, evidentemente, ele não queria expor sua esposa a um sacrifício assim. Então ele espera. Só que acontece o seguinte: a gente sabe pela história que o imperador deu um prazo. Dia 14 de abril seria o último dia do recenseamento. 14 de abril. Por isso que muitos historiadores acreditam que Jesus tenha nascido próximo ou no mês de abril do nosso calendário, e não em dezembro. Porque com certeza José esperou, até não poder esperar mais. O prazo iria vencer, ele precisava se cadastrar. Não sei quais são as consequências, mas provavelmente seria preso se não se cadastrasse. Os romanos eram terríveis, eram duros. Poderiam pegar as suas coisas. Ele esperou.
Não queria que a sua esposa tivesse que enfrentar uma viagem de mais de 140 quilômetros de distância, por 4, 5 dias no lombo de um jumentinho, e esperou, e o neném não nasceu. Por que o neném não nasceu? Porque Deus havia dito que o neném iria nascer em Belém. Se Deus falou, está falado. Você pode discordar de Deus, mas o que Deus falou vai se cumprir, e você concorde com discorde, você creia, não creia. Tem promessas que você precisa crer. Tem outras coisas que você não crê, não vai mudar nada. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Você não acredita, problema teu. Ele vai voltar, você acredite ou não acredite, meu querido. Acredite ou não acredite. Vai voltar, já estabeleceu isso daí. Só que chegou um momento que, você imagina só um rapaz, adolescente, 16 anos, com a sua esposa, recém-casados, o primeiro filho para nascer, a barrigona grande dela, seus pés inchados, o seu rosto inchado, ela se sentindo pesada, ela tendo enjoos, ela não se sentindo bem. De repente, ele chega para ela e fala: querida, olha meu amor, nós não temos mais o que fazer, nós precisamos viajar, e nós precisamos sair da nossa cidade, nós temos que descer até Belém. Às vezes a gente não entende as coisas no momento, mas Deus sabe todas as coisas, meu querido. Você pode estar passando por uma situação na tua vida que você não sabe o porquê, mas Deus sabe o porquê, e nós precisamos aprender a confiar em Deus, que é o dono dos porquês em nossa vida, meu querido. Ele é o dono de todas as coisas. Ele controla tudo. Eu não preciso temer o futuro, não preciso ter medo do amanhã, eu não preciso andar ansioso, eu não preciso ficar preocupado, basta entregar a minha vida a Ele. A Bíblia diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as outras coisas Ele vai fazer. Jesus, Ele falou: olha, você não precisa andar ansioso com comer, beber, vestir, o Senhor sabe de tudo aquilo que você precisa na sua vida, meu querido. Antes de você ir, Deus já foi. Deus já preparou, Deus já abriu as portas, Deus já enviou o seu anjo antes de você. Que a gente precisa aprender a descansar no Senhor e confiar em Deus. Você pode pensar talvez, Deus poderia fazer as coisas de uma maneira mais fácil. Por que Deus não tocou no coração? Por que Deus não mandou um anjo? Com 4 meses de gravidez, 3 meses de gravidez, um anjo apareceu para José e falou para ele: José, vai logo para Belém, porque senão vai ficar ruim a situação para vocês. Ela não vai ter neném aqui. É melhor você ir para Belém, porque o profeta falou que vai nascer lá. Então é melhor você ir agora, ao invés de esperar 9 meses. Não, porque que o anjo não apareceu? Eu não sei porque o anjo não apareceu. Eu não sei porque não aparece um anjo para falar para você algumas coisas na sua vida. Mas a gente, em nossa caminhada cristã, nós precisamos aprender a confiar em Deus em qualquer circunstância, quando nós entendemos ou quando nós não entendemos. E muitas vezes nós não entendemos, e Deus não vai explicar para nós os porquês, porque Ele quer que a gente aprenda a confiar e a depender dEle, meu amado. Confiar nele. Precisa saber os porquês. José deve ter pensado: por quê? Senhor. Maria deve ter pensado: Senhor, eu sei que eu não tive relacionamento sexual com nenhum homem, eu estou grávida. Eu sei, o anjo apareceu para mim e falou que o ente que vai nascer vai ser o Salvador. Ele falou: eu sei, isso daí está no meu coração. Por que o Senhor não preparou as coisas antes? Por que o Senhor não deixou o neném nascer aqui? Por que certas coisas acontecem em nossa vida que nós não temos respostas? Por que certas coisas parecem que saem do nosso controle? Porque as coisas podem sair do teu controle, pode sair do controle do homem, mas jamais sai do controle de Deus, meu amado. Saiba disto, não sai do controle de Deus. Aí eu vou aprender a descansar mais na vida. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas às vezes a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Davi, ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Eu não vou temer o vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor vai estar lá comigo. Eu sei que o Senhor vai estar em todos os momentos da minha vida. Na verdade, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um crente, um pastor, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas por defender os judeus. Ele foi jogado em uma masmorra e ele foi morto. E na hora da sua morte ele falou o seguinte: na verdade parece que é o fim, mas para mim é apenas o começo. Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle. José e Maria tiveram que sair da sua casa e viajar por 4 ou 5 dias. E quando chegam na pequena vila de Belém, que deveria ter uns 300 habitantes, uma vilazinha pequenininha, no meio do nada, com alguns campos de pastores, por onde o rei Davi, quando criança, compôs salmos de adoração a Deus. E eles chegaram lá, e não havia casa de ninguém, as casas estavam lotadas de pessoas, gente por toda parte. Era o final, acho que naquela época eles deixavam também para a última hora, era o final do recenseamento, gente por todo lugar, os lugares cheios. Havia provavelmente uma única hospedaria num lugar assim, um lugar simples, para abrigar 6, 7, não eram hotéis não grandes como nós conhecemos, era uma hospedaria que abrigava às vezes 6 famílias por quarto. Ia o homem, a esposa, mais 10 filhos num cubículo para dormir ali. 4, 5, 6 famílias naquele lugar. E quando chegaram lá, o lugar estava abarrotado, não tinha lugar onde eles ficarem. E Maria começou a ter contrações. E eles arrumaram algum canto para dormirem naquela noite. E naquela noite, a Bíblia diz aqui, olha, e estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, o enfaixou e o deitou numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde se come, não é um cestinho. Manjedoura de manjar, de comer, é coxo. É o coxo, no interior a gente chamava de coxo, acho que chama até hoje, onde o cavalo come, o boi come. Jogava lá ração dentro do coxo. Quando o bebezinho nasceu, e chorou sem médico, sem enfermeira, sem parteira, sem ninguém, sem festa, sem presente, sem luz, sem árvore de Natal, sem nada. Nasceu lá num cantinho, no meio do nada, no fim do mundo, longe de todo mundo, longe dos familiares, longe dos avós, longe da família, longe dos tios, longe dos parentes. Só José e Maria ali, naquele lugar, e ela pega aquele bebezinho, enfaixa, enrola. Era o costume da época, enrolar, deixar o menininho durinho, e coloca ele ali no lugar onde os bichos, os cavalos iam comer a comida, e colocam ali. Olha, eu quero dizer para você, Jesus, ele nasceu num coxo, ele morreu numa cruz, a vida dele não foi fácil, na verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a você de tal maneira, tanto, que ele se fez homem, ele se fez carne, o verbo virou gente, o verbo, a palavra, se tornou carne. O Deus onipotente olhou para mim, para você e falou: eu vou tomar uma forma humana. Nenhum deles conseguiu vencer o pecado, eu vou tomar a forma de um homem para vencer o pecado por eles e tomar o lugar deles. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados. José e Maria, com certeza, não entendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, os reis magos, eles vieram aproximadamente 2 anos depois. Não foi no dia seguinte. Estavam sozinhos. Vieram visitá-los alguns pastores que viram uma estrela nos campos ali de Belém. E viram anjos cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E falaram para eles, um menino nasceu ali, e eles foram até aquele lugar, celebraram ao Senhor. Aquela criança iria ser apresentada em Jerusalém, 40 dias depois, iria ser dado, o pai dava o nome, quando circuncidava o menino com 8 dias, e dava o nome dele, e deu o nome do bebê de Jesus, que significa o Salvador.
Maria não sabia o futuro daquela criança, porque todos os judeus, eles esperavam que o Messias de Israel, na verdade, seria um grande rei. Eles esperavam que o Messias iria ser aquele homem que iria libertar a Israel da opressão romana, iria ser um soldado, iria ser um guerreiro, iria ser alguém, um general, alguém importante, que iria libertar a Israel e deixar Israel autônomo para não pagar mais taxas para Roma. Queria se rebelar. Eles acreditavam nisso. Todos os apóstolos, os discípulos acreditavam nisso. Judas se decepcionou porque ele acreditava nisto. Os apóstolos, quando Jesus ressuscitou em Atos capítulo 1, eles perguntaram para o Senhor: Senhor, será esse o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Porque na cabeça deles Jesus iria ser o libertador. Eles não conseguiam entender, até como os judeus até hoje não conseguem entender um Messias sofredor. Eles esperam um Messias rei e não sofredor. Eles não entendiam que Isaías 53 falava do Messias. Nós não vimos nenhuma formosura, nenhuma beleza nós vimos nele. Ele era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O Senhor o afligiu. Por suas feridas nós somos sarados. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele era como uma raiz de uma terra sedenta que sai, um rebento. Deus se tornou homem, por mim e por você. A Bíblia diz em 2 Coríntios que ele, sendo rico, se tornou pobre para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. O Filho de Deus se tornou um servo para que eu e você que éramos servos nos tornássemos filhos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê nele se torna filho de Deus. Maria não imaginava o que iria passar. Havia sim uma palavra que falou: olha, um dia a espada vai ferir o teu coração. Ele não imaginava que aquele menino, aquele bebezinho que estava ali chorando, como um ser humano frágil, que chorou e mamou no peito, e era um bebezinho que precisava do leite, que precisava do cuidado do pai e da mãe. Ela não sabia que ele um dia iria ser o maior pregador que a humanidade já ouviu, o maior profeta que já houve sobre a terra, que ele iria ser, na verdade, andar sobre as águas do mar da Galileia, que ele iria curar os olhos dos cegos, que ele iria curar os leprosos, que ele iria curar os paralíticos, que ele iria curar os coxos, que ele iria curar os necessitados, abraçar as pessoas, que ele iria sofrer e morrer um dia numa cruz e que iria ressuscitar ao terceiro dia, e que um dia ele estaria sentado à direita do trono de Deus, e que ele era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, maior do que qualquer rei que já houve sobre a terra. Ele não imaginava isso daí, que ele era a esperança da humanidade, a esperança do mundo, a minha esperança e a sua esperança, que no ombro daquela bebê estava ali a libertação da humanidade, que Isaías havia falado que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Aí estava aquela criança indefesa, mas que um dia iria crescer, iria dar a vida por mim e por você. Jesus, ele nasceu sem festa. A poucos quilômetros dali ficava o palácio de Herodes. Ninguém soube. Quando Herodes soube, ele mandou matar as crianças de 2 anos para cima, porque já faziam 2 anos que ele havia nascido. E por alguma razão eles não voltaram para Nazaré, que eu não sei qual. Dali eles foram para o Egito, porque um anjo falou para eles: olha, vai para o Egito. E eles foram para lá, só voltaram depois que Herodes havia morrido. E aí já voltaram para Nazaré, novamente, para se cumprir a palavra de Deus, que ele seria chamado Nazareno.
A palavra de Deus não falha jamais. Você pode descansar a sua vida nela. Você pode colocar os teus sonhos nela. Você pode crer nela com todo o teu coração. Porque pode passar os céus e a terra, mas nenhum J ou um I passará desta palavra do Senhor. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. As promessas dele para a sua vida são verdadeiras. As palavras dele para a sua vida são transformadoras. Eu amo a palavra de Deus, ela me faz mais sábio do que os mestres. A palavra de Deus muda a minha vida. O salmista fala isso daí, meu amado. Ame a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, ela é infalível. Os homens vão passar, milhares de pessoas já se levantaram contra a Bíblia e elas passaram. Deus não precisa de defensores. De vez em quando surgem uns tolos aí por aí zombando de Deus. E Deus, você acha que Deus está preocupado com eles? Você acha que Deus dá bola para eles? Deus os chama de tolos, de idiotas. Deus diz lá nos Salmos: diz o tolo, o insensato, o idiota no seu coração. Não há Deus. Deus fala isso. Um dia todos vão ver que há Deus. Voltaire perseguiu o cristianismo. E no leito da sua morte, ele falou o seguinte: o Nazareno venceu. E na casa que ele morava, depois de 100 anos depois, a casa onde ele morava se tornou uma sociedade bíblica para imprimir a Bíblia e distribuir a Bíblia. Deus sempre vence. Os governadores desaparecem. Você pode visitar a cidade de Roma. Eu tive a chance algumas vezes de ir para Israel e passar por Roma. E você vai lá na cidade de Roma e você vê lá a história. E você vê lá o arco de Tito. Quando Tito destruiu o muro de Jerusalém, passou ali com os cavalos ali. Você vê monumentos. Você vê o resto da história que ficou para trás. O império que morreu, o império que caiu, o império que ficou apenas nos livros da história. Mas o nosso Deus, Jesus, continua vivo até hoje, continua vivo morando em nosso coração, transformando as nossas vidas, continua vivo aqui em nosso meio, para receber a nossa adoração. Natal para nós é um tempo de festa, é um tempo de celebrar, é um tempo de agradecimento, é um tempo de dar louvores, é um tempo de cantar cânticos para Deus, é um tempo de celebrar o nascimento de Jesus, que Deus se fez carne, é um tempo de nos alegrarmos, de abraçarmos a nossa família, de abraçarmos os nossos irmãos e falarmos que nós amamos, é o tempo de nós nos achegarmos mais a Deus, é o tempo de entregarmos a nossa vida ao Senhor, é o tempo de falarmos: Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante em minha vida. Este é o tempo do Natal, esta é a mensagem do Natal. Deus amou você de tal maneira. Você pode achar que ninguém se importa com você, mas Deus se importa com você. Você pode se sentir sozinho, mas Deus diz que você nunca vai estar sozinho. Deus ama você. E eu acredito de todo o meu coração que os melhores anos e os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Eu acredito. A coisa mais grave aos olhos humanos que poderia acontecer para mim é eu morrer. Mas para mim não é nenhuma coisa grave. Eu morrer para mim não é grave. Oxe. Eu creio no céu. Deus tem a hora certa. Eu até acredito que não seja tão breve. Acredito que eu e minha esposa, nós temos um monte de coisas para fazermos. Eu acredito que eu e minha esposa, nós temos, sei lá, mas pelo menos uns 30 anos pela frente. Hoje o Guilherme esteve aqui de manhã e hoje foi o último domingo dele aqui. Em fevereiro começa a Igreja Amor e Movimento, eles vão estar lá em outro prédio. E eu estava falando aqui, as coisas estão nas mãos do Senhor, a gente não sabe nada. E nós brincamos, eu falei: quem sabe eu um dia vai ser pastor lá. E brinquei com uns que estavam aqui, que estão da igreja lá e ajudam o Gui. Falei: vocês estão me largando aqui? Falei: vão ficar livres do pastor Edson? Falei: você não sabe, o futuro às vezes Deus muda as coisas e traz o Gui para cá e me manda para lá. Ué, Deus sabe, Deus controla. Deus tem a sua vida, meu amado, na palma das mãos dele. Descansa nele, confia nele, anda com ele. A melhor escolha que você possa fazer na sua vida é servir ao Senhor com todo o teu coração.